E aí, só para poder me apresentar rapidamente, né, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Vinícius Cambaúva, engenheiro agrônomo de formação, mestre aí, doutor em administração de empresas, e atualmente sou associado na Marquestrate, né, e professor lá na Harvard Agribusiness School, que é uma iniciativa muito legal, vou comentar com vocês um pouquinho sobre ela também durante aí a nossa apresentação. E tenho uma caminhada bem legal, apesar de eu costumo dizer que eu estou aí representando a nova geração do agro, né, porque eu tenho de idade o que muitos palestrantes que subiram nesse palco têm de carreira, né, que são 30 anos. Mas basicamente eu acho que é isso, né? Representar o papel dessa nova geração em de fato construir o futuro do agronegócio. Hoje, inclusive, eu participo do Conselho Internacional da Organização Global de Agronegócios, o IFAMA, representando o Brasil, para poder, né, capturar um pouquinho aí dessas oportunidades, desses desafios e colocar o Brasil também, né, dentro dessa discussão no cenário internacional. Tem aqui os nossos contatos, um pouquinho dos livros, os materiais que a gente faz, né, para quem conhece aí também, eu tenho o prazer de trabalhar, né, junto com o professor Marcos Fava Neves, do Doutor Agro, então a gente desenvolve vários materiais, entre eles esses 8 livros que estão aí na tela, que estão disponíveis gratuitamente para quem quiser acessar. Né, eu deixo as minhas redes sociais aqui, tem meu contato lá em cima, né, o telefone também, o WhatsApp. Então, quem quiser receber esses materiais, quiser entrar em contato, né, portas abertas aí, tá bom? Qual que é o meu desafio hoje? Né, falar em praticamente 35 minutos, que agora já são 32, sobre inovações e tecnologias que estão guiando o futuro do agro, é um desafio enorme. Como é que a gente consegue compilar um setor que é extremamente importante para a economia brasileira, que tem trazido muita coisa, né, positiva para a economia brasileira, e mais do que isso, falar sobre isso ao meio-dia. Porque eu imagino que eu vou disputar muito o foco de vocês entre a minha apresentação e entre a imagem que está aqui colocada na tela, né, que é essa picanha maravilhosa para as pessoas que já querem almoçar. Para aqueles que estão de dieta, talvez essa imagem não represente tanto, mas essa pode ser que represente um pouquinho mais. Então, eu fico imaginando o desafio que é manter o foco de vocês nesse horário do almoço, na apresentação, que é o mais importante, né? Eu trouxe aqui 4 tópicos, né, 4 pautas principais para a gente tratar com vocês. Nós vamos começar mostrando, né, a incrível evolução do agronegócio brasileiro, o quanto que ele se desenvolveu, o quanto que o Brasil hoje participa do mercado global de alimentos, a nossa participação, a nossa contribuição como um fornecedor global de alimentos e outros agroprodutos. A gente está falando muito aqui no evento sobre bioenergia, etanol, né, e outros biocombustíveis, então muitos desses vêm também do agronegócio, o quanto que isso é importante. A gente vai falar de futuro. O caminho até aqui tem sido muito interessante. Ele tem sido muito importante, a gente tem visto o quanto que o setor está se desenvolvendo. Mas e daqui para frente? Né, o que a gente pode esperar? Será que essas oportunidades todas estão aí? Quais são os desafios que vão, né, guiar aí o futuro do setor? E aí, por último, a gente passa, então, uma listinha. A gente gosta de fazer como professor, né, gosta muito de fazer aquela lista, aquele resumo, para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu construí as 10 tecnologias que estão guiando, né, o agronegócio nos diferentes elos produtivos. Né? E aí, quando a gente olha, então, para o que foi, né, para a história do agronegócio, é legal lembrar. Conceitualmente, não foi o Vinícius que trouxe isso aqui, né, que propôs isso aqui, mas conceitualmente essa imagem define o que é agronegócio. Essa figura que está na tela foi criada lá pelo professor Ray Goldberg e o professor John Davis, da Universidade de Harvard, que pela primeira vez propuseram o conceito agribusiness. O que hoje todo mundo chama de agronegócio, as pessoas confundem muito com o elo do produtor rural, né? As pessoas olham e falam assim, o agronegócio é aqui dentro da porteira, é quando você produz alimentos, mas na verdade não. O agronegócio ele tem indústria, já que a gente está falando disso no evento, antes da porteira, e ele tem indústrias depois da porteira. Então o agronegócio começa, de fato, com os fornecedores, né, os produtores de insumos, ele passa pelas revendas, né, as cooperativas e outros canais de distribuição desses produtos, ele chega até o dentro da porteira nos produtores. Depois, a produção primária, que a gente chama, né, a soja, o milho, o algodão, o café, ele vai ser comercializado por tradings, cooperativas ou outras organizações. Isso vai para uma agroindústria, uma indústria de biocombustíveis, depois vai para a indústria de alimentos, até, né, o varejo e chegar ao consumidor final. Geralmente, quando a gente fala de quantificação do setor, muitas vezes a gente vem até aqui, né?
até a agroindústria. Daqui para trás a gente quantifica, né, participação do PIB e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, esse que foi o conceito que foi proposto. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala de inovação, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa lembrar que o agronegócio está conectado o tempo todo nesses 3 diferentes elos. No antes, no dentro e no depois da porteira. Mas quando a gente olha os números, é óbvio que o dentro da porteira, né, a produção de alimentos, a produção de biocombustíveis, a produção de fibras, né, a produção de outros agroprodutos que a gente costuma chamar, que também vem do setor, elas estão muito relacionadas ao dentro da porteira. E aí, quando a gente vê essa evolução, chama muito a atenção. Lá na década de 78, 79, vocês estão vendo aqui na safra 78, 79, né, década de 70, o Brasil era conhecido como um importador global de alimentos. A gente comprava muitos dos alimentos de outros países, a gente importava muito alimento. E aqui vocês estão vendo, né, ó, na coloração verde mais clara, a gente tem a produção, na barrinha verde escura é a área plantada, na barrinha, né, marrom, a área de segunda safra, e a linha é a produtividade. E vejam só o que aconteceu com o cultivo de grãos, esse é especificamente do cultivo de grãos, no Brasil até a safra passada, né, que a gente está encerrando agora. Basicamente, a gente aumentou a nossa produção 7 vezes. 600% de crescimento na produção, enquanto a área dobrou, né? 119%, 120% de crescimento. Por que, afinal, a gente cresceu tanto assim a nossa produção? Tem algumas justificativas, entre elas, inclusive, né, o cultivo em segunda safra, que está ali colocado. Hoje, o Brasil é um dos países, um dos únicos países no mundo que consegue plantar 2 ou até 3 vezes numa mesma área, no mesmo ano. Mas isso só foi possível por conta de tecnologias, entre as quais a gente vai citar aqui, né? E, além disso, obviamente, né, por outros tipos de tecnologia, não só dessa questão de janela de plantio e tudo mais, mas outras tecnologias que foram sendo aplicadas no campo e que permitiram isso, né? É o tal do conceito da sustentabilidade que a gente fala real, que tem sido muito trazido pelo setor, né? Quando a gente olha para as cadeias produtivas, só para trazer um pouquinho do grau de importância que elas têm, né, aqui está o valor bruto da produção agropecuária, né? E na coloração verde nós temos o que são os grãos, na coloração marrom as cadeias da pecuária, né, e no cinza a gente tem os hortifrutis em gerais, a gente está chamando aqui de culturas perenes. Se a gente somar todas essas cadeias, só para vocês terem uma ideia, a renda dentro da porteira, que é o que o produtor produz em volume, multiplicado pelo preço que ele recebe, movimenta, essa é a perspectiva aqui para 2025, do Ministério da Agricultura, que a gente vai movimentar 1,4 trilhão de reais somente com a renda que é gerada no campo. Tá? Eu não estou falando dos outros elos, né, que eu mostrei ali para vocês, e por isso que eu quis começar, inclusive, com aquele conceito de agronegócio. Eu estou falando dentro da porteira, eu estou falando da comercialização desses produtos que estão aqui, né? E aí, quando a gente olha em termos de área, olha só, as culturas mais importantes, né, em grãos, especificamente, grãos em geral e culturas de inverno, hoje o Brasil planta mais ou menos 85 milhões de hectares de grãos, e é muito importante lembrar, 85 milhões de hectares de grãos significa 10% da área do país. Esse é um primeiro ponto para ser considerado, né? O Brasil tem lá 850, estou arredondando aqui para facilitar, né, milhões de hectares de área, né, e a gente planta 85 milhões de hectares de grãos. Mas só no milho, que é na segunda cultura mais plantada, 80% disso vem de segunda safra. Se a gente planta 85 milhões de hectares totais, e uma cultura tão importante como o milho, aqui tem outras, né, cultura de inverno, enfim, vem num cultivo de sucessão depois, se a gente quantificar isso, o Brasil planta em torno de 50 milhões de hectares de grãos. Ou seja, a gente usa menos ainda, a gente usa 7,5%, 6% da nossa área do país para ser um dos maiores produtores globais de grãos. Tá? Tem a discussão da pecuária, né, que está muito, né, sendo convertida aí as áreas de pastagem, né, nesses cultivos de grãos, mas só para trazer um pouquinho da dimensão, né, e a discussão do porquê, afinal, que a gente conseguiu evoluir tanto, né, e chegar nesses números, e a gente vai falar dessas tecnologias daqui a pouquinho. Como é que a agricultura brasileira alcançou esse patamar? Aqui eu estou olhando para o passado. Lá nas 10 tecnologias, a ideia é olhar um pouquinho para o futuro. Primeiro, o Brasil tem clima que possibilita até 3 safras por ano. Eu morei nos Estados Unidos em 2019, trabalhei numa fazenda lá nos Estados Unidos para conhecer a realidade, e a gente costuma brincar que durante o inverno, nessa época de final de ano, enquanto a gente está lá plantando a nossa segunda safra, né, a primeira safra verão aqui, depois a segunda safra, a terceira safra, os americanos estão fazendo boneco de neve, né, de fato, porque não tem possibilidade. Se não for num cultivo protegido, que encarece bastante, né, a produção, eles basicamente concentram, né, a produção em uma única época do ano.
É claro que os fatores climáticos também favorecem a produtividade de outras culturas deles, né? Mas olha só o que o Brasil consegue fazer. A gente tem um esqueminha aqui da SLC Agrícola, por exemplo, que eles têm o cultivo, né, de soja ou algodão segunda safra, ou eles plantam soja ou milho segunda safra, ou eles plantam só soja, ou eles plantam só algodão. Quando a gente estuda essas cadeias produtivas, a diversidade é tão grande, e a gente ouviu falar agora, tem ouvido falar muito, né, do crescimento da agricultura nas novas fronteiras agrícolas, né, o Mato Piba, olhando lá para Roraima e tudo mais. Quando a gente para pensar, por exemplo, em Roraima, né? Roraima é um estado do Brasil que está no hemisfério norte e possibilita, portanto, que a gente cultive algumas culturas em época totalmente diferente do que a gente está acostumado a fazer no centro-sul, né? No centro-oeste do Brasil, no sudeste, no sul do Brasil. Então, para a gente ver o quanto que existem oportunidades, essa diversificação toda tem sido trazida principalmente por conta, né, de essas tecnologias. Então, olha só, o Brasil hoje tem a primeira safra verão, tem a segunda safra, a safrinha, entre aspas, né, porque o tanto que a gente já produz aqui, a gente costuma brincar que já não dá mais para chamar de safrinha. Tem a safra irrigada, né, um cultivo mais curto. Tem safra de inverno. Daqui a pouco a gente vai colocar outras categorias aí também, o quanto que a gente está evoluindo nesse sentido. E aí a gente vê uma realidade cada vez mais interessante quando a gente olha para os períodos de cultivo, né? Olha lá a soja. Hoje você planta e colhe soja em 90 dias. Se a gente fosse olhar lá há 10 anos atrás, era 130, 150 dias. Isso tudo foi possível, essa redução no ciclo, por conta de tecnologias, de cultivares novos que foram desenvolvidos. E esse ganho de 90 para 130, nós estamos falando de 30, 40 dias de diferença, possibilitou eu plantar uma outra cultura enquanto ainda chove. É por isso que esse cenário dessa foto aqui é cada vez mais comum, né, lá no centro-oeste, nas regiões produtoras de grãos. Você está colhendo soja e atrás tem uma semeadora plantando milho, no mesmo dia, no mesmo momento, que é para você aproveitar essas janelas climáticas. Mas foi a pesquisa, foi a ciência, foram inovações nacionais, como por exemplo da Embrapa, que possibilitaram tudo isso. Entre elas, né, eu estou falando muito aqui da redução do ciclo, que está ali o avanço genético, né, cultivares com dias mais curtos, mas tem também a questão de estudo e manejo de solos. A gente não plantava, né, antes no Cerrado brasileiro, e a gente foi lá, estudou os solos, entendeu como é que a gente consegue corrigir esses solos, como é que a gente consegue aumentar a fertilidade, e hoje, né, o Cerrado brasileiro é a principal região produtora de grãos do mundo. A gente estava discutindo recentemente o quanto que esse ponto é um ponto de atenção, né, discutível aqui, mas em relação a alguns países da África. Tenho colegas engenheiros agrônomos que estão há 2, 3 anos na África, enviados por empresas brasileiras ou multinacionais, para estudar a realidade lá, para aumentar o cultivo local. Afinal de contas, a África está mais próxima da China, que é o nosso principal parceiro comercial. Tem muitos outros problemas, muitos outros aspectos para serem considerados, né? Mas só para a gente entender que o Brasil fez isso. O Brasil é um caso de sucesso nessa questão, né? Temos lá tecnologias nacionais, muito legal. Ano passado eu tive na Farm Progress Show nos Estados Unidos, né, que é a segunda melhor feira de tecnologia agrícola do mundo, que a primeira está aqui em Ribeirão Preto, né? E aí a gente viu, muito legal, diversas marcas brasileiras presentes na feira, expondo seus equipamentos. E marcas globais, marcas estrangeiras, expondo e comercializando máquinas e equipamentos agrícolas produzidos em fábricas no Brasil. Então, quando a gente fala sobre a questão de que a gente exporta muita commodity, não exporta tecnologia, é uma verdade, tem muitas oportunidades de melhorar. Mas tem também algumas tecnologias, principalmente no elo de insumos, como as máquinas, equipamentos, inovações, que têm sido feitas aqui e já têm sido exportadas para o mundo, né? Além dos sistemas integrados de produção, a questão de carbono, né? Tudo isso que a gente tem trabalhado muito bem e também é referência aí para o mundo, né? E o terceiro aspecto é a questão da sustentabilidade. Eu já falei um pouquinho sobre a área, né, mas aqui só para quem não conhece o setor, nunca viu esse gráfico aqui, que ele é bem comum, bem tradicional, né, mas basicamente a agropecuária utiliza lá 30% da área do país. Quando a gente olha para as lavouras, que foi o que eu falei para vocês, está aqui, ó, 8%, 7,5%. Os outros 20%, para facilitar, eles estão distribuídos em pastagens nativas e pastagens plantadas. Agora, veja só. Tem lá aquela discussão, né, que a gente precisa, para aumentar a produção, a gente precisa desmatar, abrir área e tudo mais. De fato, a gente precisa de mais área para aumentar a produção, mesmo com tecnologia para aumentar a produtividade. Mas, de uma maneira geral, se a gente for olhar só as pastagens nativas que podem reduzir, né, a gente pode reduzir essas pastagens com o cultivo de pastagem, porque a pecuária não precisa de tanta área assim se ela tiver uma pastagem cultivada, a gente consegue dobrar, olha lá, a produção de grãos sem derrubar uma árvore, né?
Então, aqui é mais um exemplo. O cultivo de pastagem, né, a questão do melhoramento genético em bovinos está permitindo, né, a liberação de áreas para a gente aumentar a nossa produtividade. Sem contar que o Brasil, em termos de sustentabilidade, né, é um dos países com o código florestal mais rigoroso no mundo. Né, boa parte das áreas de preservação estão dentro das propriedades, né, dentro das fazendas, tem os percentuais aqui para a gente mostrar. Com esse crescimento todo, com essa história toda que eu contei para vocês, como é que o Brasil participa dos mercados globais? Né? Aí, esse é o best-seller. Esse aqui eu construí junto com o professor Marcos Fava lá, há uns 15, 20 dias, e ganhou o mundo. Estou vendo em todas as páginas aqui esse gráfico que a gente gastou em um tempão para a gente construir. E é muito legal ver ele ganhando realmente, né, diversas. Eu saí até da frente, porque eu sei que eu ia estragar foto. Estou vendo várias pessoas com o celular na mão, podem tirar foto à vontade. Mas é para a gente ver como que o Brasil participa na produção e nas exportações das principais commodities ou produtos agrícolas. Tá? Olha lá o suco de laranja. O Brasil é o maior produtor e exportador com 75% do mercado global, quando a gente fala de exportações. Tá? Olha na soja, 60%. No açúcar, 60%. Na carne bovina, na carne de frango, nós estamos falando entre 30% a 40%. Então, nós estamos olhando para os principais produtos, e não só produtos commodity agrícola primária, mas o suco de laranja foi processado por uma indústria local. A carne bovina, a gente brinca que é milho e soja andando. É uma agregação de valor por meio da pecuária. Né? A carne de frango, né? Enfim, a suína, o etanol, olha o etanol ali embaixo também. Né? Então, olha só que interessante. Quando a gente olha para a produção, a gente vê um balanço muito grande entre Brasil, Estados Unidos, né? A China aparecendo, mas nas exportações o Brasil na ponta, né? Liderando basicamente 9 setores e buscando a liderança em outros aí em relação às exportações. Existe a discussão da agregação de valor e ela é importante, mas essas exportações, esses números aqui, eles trazem, né, economia para o Brasil, eles contribuem para a economia brasileira. Né? Aqui tem só uma ilustração que a gente gosta de mostrar. Né? De cada 4 copos de suco de laranja vendido no mundo, 3 vêm do Brasil. E a cada 10 grãos de soja, 6 vêm do Brasil. Só para a gente dimensionar um pouquinho, né, dessa participação, afinal de contas, a esse horário, aí na hora do almoço, né, vocês imaginam só olhar tantos números como esses que eu estou trazendo. Né? Quando a gente olha para essas exportações, olha só, no ranking das 10 principais produtos do agronegócio brasileiro, exportados pelo Brasil, né, não é pelo agronegócio brasileiro, a gente tem 7 vindo do agronegócio. Então, petróleo bruto é o primeiro, minério de ferro é o terceiro, e os óleos combustíveis de petróleo, eles são o 6º. Depois a gente tem todos os outros produtos. Para quem não é do setor ou não acompanha esses indicadores também, o agronegócio brasileiro hoje ele participa de metade, 50% das exportações da receita da balança comercial do Brasil. Aliás, vou corrigir aqui, 50% da receita das exportações do Brasil. Porque quando a gente olha a balança comercial do Brasil e a gente compara com outros setores ou agronegócio, olha os resultados. No ano passado, o Brasil fechou o saldo da balança comercial com 100 bilhões de dólares e o agronegócio com 145. Aí, bom, a conta não fecha, né? Por quê? Porque a gente está pagando, entre aspas, né, a conta de outros setores. Esse 50 bi negativo aqui, de fato, ele tem... É uma aglutinação. É claro, né, de novo aqui, nós estamos importando tecnologia que é muito mais caro do que soja e milho. Então, tem essa discussão, é muito importante. Mas, de fato, essa contribuição, ela ajuda a gente a balancear as contas da economia, né, controle da inflação, a questão do câmbio, entre outros aspectos econômicos. Então, por isso que o setor ele é tão importante. Olhando para o futuro, nós temos oportunidades? Será que vai continuar assim? Afinal de contas, quando a gente olha para a economia, a gente olha para esses indicadores, você sempre tem os momentos, né, os ciclos ali. Quando a gente olha até 2035, o que a gente pode esperar dos grãos? Coloquei aqui soja, milho e algodão, que economicamente são os 3 mais importantes para o Brasil. Olha lá as exportações de soja. O Brasil é a coloração azul claro. Como é que vai ser o aumento aí das exportações de soja do Brasil até 2034? Olha lá no milho. O milho, o Brasil é o verde. Ele compete bastante com os Estados Unidos. Afinal de contas, o Brasil é o 3º maior produtor de milho, né? Mas olha lá nas exportações, a gente passando os americanos também assumindo a liderança no milho. Olha o algodão está aglutinado como a América do Sul. Né? O Brasil está ali dentro da categoria, mas também participando ativamente. Né? Então, 62%, a gente acredita que esses percentuais vão ser até mais altos, né? Mas só para a gente ter um pouquinho de dimensão disso. E nas carnes, né? Como é que é o cenário? Aqui são as importações. O principal parceiro comercial do Brasil é a China. Né?
A gente viu lá na carne bovina, na soja, nós estamos falando de 60%, 70% de tudo que o Brasil exporta, e esse, é claro, é um ponto de atenção também, nessa dependência que existe. Mas olha lá as exportações, as importações, né, de carnes, como vão crescer nos próximos anos, e a oportunidade também que existe para o agronegócio brasileiro nesse sentido, né? É só grão, é só carne, é só alimento, né? O que mais que a gente pode olhar? Tem uma oportunidade gigantesca nos biocombustíveis também, principalmente para o agronegócio, né? A gente vê lá países, por exemplo, como a Índia entrando, né, na questão discutindo, né, a questão da mistura de etanol na gasolina. Isso abre oportunidade para a nossa cana, porque se eu estou tirando cana que antes era utilizada para a produção, né, de açúcar, que era uma grande competidora, ainda é do Brasil, né, eu tenho mais cana sendo utilizada para a produção do etanol internamente. Isso tira açúcar do mercado, abre oportunidade para o nosso açúcar, né? Eu tenho algumas discussões em outros países dessas misturas que também aumentam, né, essa nossa produtividade, mas olha só o tanto de biocombustível e oportunidade que existe na integração nos processos industriais. A Ativus está aí, é parceira do evento também, né? Estão participando ativamente aí nos painéis. Nós tivemos a oportunidade esse ano de escrever um estudo de caso com eles, que foi discutido no Congresso Mundial de Agronegócios aí, né? Pessoal aí de mais de 40 países esteve discutindo o caso da Ativus, e essa imagem para mim ela é emblemática, né? Porque mostra um pouco disso. Eu estava com o Montaboni ali fora conversando um pouquinho. Eu lembro que na última vez que a gente se encontrou, ele falou assim que agora nós não podemos mais falar que é uma usina de cana-de-açúcar ou é só setor sucroenergético, né? Agora nós estamos falando de uma biorefinaria. É mais ou menos isso, né? Porque você falar que uma usina produz açúcar e etanol já ficou no passado. Uma usina produz o açúcar, que está aqui, o VHP para exportação, ela produz o etanol, e pode ser o anidro hidratado, mas por meio do etanol ela também produz, é um produto, o crédito de carbono CBIOS do RenovaBio. Por meio da integração de processos, olha lá, ela pode usar a vinhaça, por exemplo, para fazer uma biodigestão, produzir o biogás, o biometano, ou utilizar como um biofertilizante. Por processos catalíticos do etanol, ela consegue produzir matéria-prima para o combustível de aviação, para o SAF. Né, e algumas empresas brasileiras, como a Ativus, como o Grupo São Martinho, né, como a Raízen, já fazem esse tipo de produto para exportação, né, visando a produção, né, do combustível de aviação do SAF. Mas está lá o bioóleo, o polietileno verde, né, o hidrogênio verde, alguns outros produtos químicos. Nós estamos falando da integração do milho na planta de etanol. Está vendo aqui embaixo? Ó? O etanol de segunda geração. Nós estamos falando de usar o bagaço, como já tem sido feito pelas indústrias, para a produção de bioeletricidade. Então, só aqui, olha só o quanto de produto que eu falei, né, que vem do setor, né, do agronegócio e está dentro da indústria. É açúcar, é etanol, é combustível de aviação, é o biogás, é o biometano, é o biofertilizante, é o crédito de carbono, é o etanol de milho, é a bioeletricidade. Já fechei uma mão quase, né, as duas mãos, aliás. Então, só para a gente ter uma noção dessas oportunidades que vêm por aí, dentro desse futuro, né? O que o agro brasileiro ainda precisa melhorar para aumentar a nossa competitividade? Eu tenho uma palestra, uma apresentação que eu já fiz, né, no Vision Tech Summit Agro sobre esse assunto, entrando especificamente em cada um desses pontos, mas é uma lista também do que eu acredito que são os 10 principais pontos que a gente precisa melhorar. São gaps, mas eu coloquei de propósito uma balança ali para a gente medir se são desafios ou são oportunidades. A questão da mão de obra é um ponto muito importante. A gente está construindo, né, atualmente o planejamento estratégico do Velin, que é a cooperativa, a maior cooperativa comercializadora aí de flores e plantas ornamentais da América Latina, lá em Olambra, né? E a gente escutou de um produtor essa semana que nos últimos 6 meses ele teve na sua propriedade uma rotatividade de pessoas que entraram e saíram em menos de uma semana. Casos de pessoas que entraram para trabalhar de manhã e saíram à tarde, no mesmo dia, e a justificativa é: eu não sei se eu gosto desse tipo de trabalho. Né? Então, a mão de obra, de fato, é um problema muito grande. E aí, eu acho que é uma questão geracional, uma questão de educação. Né? A gente costuma brincar, a gente escreveu um artigo para a Veja falando disso, né? Que a gente está vivendo o momento da geração nem, né? Que é o nem estuda e nem trabalha. De fato, é um problema de país, né? Mas que o agronegócio está sofrendo muito por conta disso. As tecnologias estão vindo para ajudar nesse sentido. Tem a questão da infraestrutura para escoar a nossa produção, as estradas, né? A questão de ferrovias ainda é um problema. O Brasil tem evoluído nisso, mas vocês viram o quanto está crescendo essa oferta. A gente não está acompanhando esse crescimento, e esse é um ponto de atenção. A capacidade de armazenagem é outro ponto.
Hoje o Brasil consegue armazenar 60% dos grãos que ele produz. Os Estados Unidos é 95%, 90%, 95%, dependendo da região. Isso significa menor competitividade, porque a armazenagem de grãos, por exemplo, ela faz com que você oferte produto nos momentos que você não tem uma grande oferta de produto, como nas colheitas, por exemplo. Você tem um volume gigantesco de soja que entra lá em fevereiro ou março, que está sendo colhido, e no caso do milho, muitas vezes esse produto fica ao céu aberto, né? Então a capacidade de armazenagem, que também está crescendo, mas não está acompanhando, né, o crescimento aí da nossa produção. Tem a questão da dependência externa por insumos e matérias-primas, a gente ainda importa 80% das matérias-primas de fertilizantes que a gente utiliza, né? E outros produtos, os biológicos, estão vindo muito forte aqui, mas só para a gente ver esse aspecto que é importante. Tem a capacidade agroindustrial limitada, entre boas aspas aqui, a agroindústria, a indústria local está crescendo, sim, dentro do agronegócio, mas, mais uma vez, né, a gente exporta soja em grão, a gente poderia exportar mais farelo e óleo. É claro que alguns produtos têm suas limitações, né? Os alunos lá na Harvard perguntam para mim assim, por que a gente não faz a torrefação e moagem do café e exporta ele já embalado? A gente faz um pouco disso, mas o café é um exemplo legal porque os nossos mercados estão no hemisfério norte, onde não se produz o café, né, por questões climáticas. Então, Estados Unidos e Europa é quem mais compra café nosso. Só que o café é um produto que tem um aspecto da qualidade atrelado. Muitas vezes eu não consigo exportar o café. Eu até posso, né, enfim, mas é muito mais complexo porque o tempo de deslocamento dos navios, etc., eles reduzem a qualidade do produto final. Às vezes compensa mais, né, por questão de qualidade fazer lá fora. Então tem algumas limitações de algumas cadeias, mas em geral a gente pode aumentar isso aqui. As cooperativas têm feito um trabalho muito interessante no caso dos grãos, né, na verticalização. A questão de crédito chega a dar até um arrepio, né, quando a gente olha. Porque a questão de crédito é um ponto que está atrelado com o próximo item, né, a taxa de juros. A gente vê o nível de endividamento dos produtores brasileiros hoje, né, o quanto que eles estão sofrendo com isso. E aí eles vão buscar crédito e a taxa de juros tão elevada, né? Então, felizmente, existem outras alternativas hoje, como barter e outras possibilidades, mas olha só como que a gente enfrenta um desafio muito grande nesse sentido. O item 8, a barreira à adoção de tecnologia e inovação no campo. No campo. Eu tive em 2022... fazendo algumas apresentações no norte do Brasil, e eu me lembro que na sexta-feira eu estava em Rio Branco, no Acre, no sábado eu ia fazer o deslocamento para Porto Velho, em Rondônia, para fazer uma outra apresentação no domingo, né? Então era um dia de deslocamento, porque não tinha voo entre as cidades. E o inocente aqui falou assim, durante a viagem, né, o motorista vai levar, acho que eu vou pegar ali meu computador, vou resolvendo algumas coisas, né? E eu não tive conexão, né, de internet durante as 7 horas de viagem, eu tive somente na saída de Rio Branco e na chegada a Porto Velho, né? Então, a conectividade, de fato, é um ponto que limita. O que adianta eu ter lá um trator autônomo se ele não consegue se conectar? A internet, em algumas regiões, a gente ainda não tem essa acessibilidade, né? Então, esse é outro ponto. As mudanças ou problemas climáticos, olha aí o café, o que está acontecendo com o café, né, como que isso está impactando, e também resistências a pragas e doenças no campo, né, é sempre um problema muito grande, a laranja sofre muito com isso, com o greening, por exemplo, né. Mas o que a gente tem feito? Falei de gaps, de desafios, de problemas, né, e, de novo, né, provocando, são desafios ou são oportunidades? Porque é ali, se tem um problema para ser solucionado, é ali que a gente pode atuar, eventualmente, e buscar, né, alguma solução, alguma inovação que pode contribuir nesse cenário. Mas o que a gente já tem feito? Quais são as 10 principais tecnologias que estão guiando o agronegócio hoje? Podem existir outras, mas eu trouxe aqui para tentar exemplificar algumas delas. Número 1, a inteligência artificial, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a questão de interpretação de mapas, eu não estou falando só do mapeamento, tá? Estou falando da interpretação desses mapas, para quem não é do setor novamente, cada manchinha dessa tem um significado. Antigamente, né, na faculdade de agronomia, eu nem sou tão velho assim, mas eu também aprendi desse jeito lá no Unesp, em Jabuticabal, que você tinha que vir aqui nessa área, fazer, né, coletar solo em vários pontos, mistura tudo num balde, e depois você faz análise de solo e faz a recomendação, aplica nessa área toda. Hoje em dia não, hoje em dia você tem um mapeamento localizado que vai te falar o seguinte, eu quero que você aplique exatamente essa quantidade de fertilizante aqui onde está amarelo, no verde não precisa. No vermelho se aplica novamente, e assim vai, né? Aqui estão vários indicadores. E aí, imaginem só quão complexo é fazer isso, mas tem hoje sistemas, né, de inteligência artificial que fazem essa leitura, que fazem essa interpretação e te ajudam nesse sentido. A gente está desenvolvendo lá na Harvard um sistema de inteligência artificial para ajudar na educação. É uma preocupação que a gente tem, porque o quanto a gente vai ficar dependente disso, mas
a gente está quebrando muito a cabeça nesse sentido também. Segunda tecnologia, a questão da agricultura controlada, o IoT e a robotização, né? Na laranja, pessoal, até hoje não existe tecnologia para colheita de laranja por conta das características da planta. E eu tive o pai de um aluno lá na Harvard recentemente, que ele é diretor do grupo Branco Pérez, né? Eles são os maiores produtores de laranja do Brasil, e ele disse o seguinte para mim, que um colhedor de laranja com bom desempenho, porque tem meta, tá? Tem meta, tem avaliação e ganha mais de acordo com o desempenho, ele tira entre 8 a 10 mil reais para colher laranja hoje. É claro que é sazonal, é claro que tem esses pontos todos, mas as pessoas às vezes estudam, fazem uma graduação, pós-graduação, etc., né, e quem está lá no campo colhendo laranja tem relação com aquela questão da falta, né, de mão de obra que eu comentei. Então, a gente está trabalhando em desenvolvendo tecnologias nesse sentido, né? Aqui tem um robozinho, só para vocês verem, né, que é da Solinftec, que ele basicamente faz, olha só, a aplicação de produtos especificamente naquela região da planta que precisa. Olha lá, a planta daninha, localizou, apliquei. Né? Ele faz isso de forma autônoma, como vocês estão vendo aqui. Um robô, um produto que é fabricado no Brasil. Tá? Durante a noite, ele inverte a sua posição e ele faz a atração de insetos para controlar a praga, né, por meio de sensores e luzes ali que fazem, né, a atração natural e o controle natural de insetos sem aplicar, né, defensivos. Agora eles têm até uma estação que faz o abastecimento automático, né, desses robôs. Eles estavam também lá na Farm Progress Show, de novo, produto desenvolvido e fabricado no Brasil, né, que estão caminhando um pouquinho aí nesse cenário de robotização. Tá? Terceira tecnologia, item, é a tal da Big Data, digitalização, blockchain, né? E aí vou contar um pouquinho desse projeto muito legal que foi lançado esse ano, recentemente, que é o Brasis, Cafés de Origem. Né? O Brasis ele é uma iniciativa que juntou todas as denominações de origem, todas as indicações de procedência de café do Brasil inteiro, para criar uma iniciativa de comunicação e promoção do aspecto regional, da rastreabilidade, da história, da informação relacionada ao cultivo de café em cada uma dessas regiões. E às vezes a gente pensa assim, putz, mas o café é, né, um produto que às vezes é caro, será que isso é importante, né? Globalmente falando? Talvez para a economia brasileira e para algumas classes não seja de fato, né, um aspecto que vai fazer a diferença, né, pagar mais por informação, mas lá fora, de novo, isso é muito importante. Eu tive lá na Farm Progress e fui lá para Des Moines, tá aqui, ó, Des Moines, capital do Iowa, nos Estados Unidos. Cheguei no hotel e quando eu cheguei no quarto, eu tive, né, a surpresa aí de do lado da cafeteira, essa foto que eu tirei, estava lá, Café Brasil. E aqui atrás não dá para ler por conta da projeção, mas tinha um pouquinho da história, que é onde ele foi produzido, tal. Tinha ali um link para você fazer o acesso, né? E conhecer um pouco mais da história. E, obviamente, que eu fui lá e desci na recepção depois e falei assim, vocês sabiam que eu era brasileiro, por isso que eu coloquei, que vocês colocaram o café ali, né? Acho que tem um pouco essa questão de agregação de valor do hotel, é isso, né? E eles explicaram que não. Que eles usam o café brasileiro, era um hotel Hilton, tá? Lá em Des Moines, que era exatamente para agregar valor, porque eles veem essa qualidade. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar também, acho que a American Airlines também está utilizando, né, o café brasileiro agora. Eles comunicam isso, porque antes você quer café, mas agora é o café com origem do Brasil. Então, esse aspecto, né, de rastreabilidade, de blockchain, ele é muito importante. 4 item, a questão da educação disruptiva, educação digital. E aqui, óbvio, que eu trouxe um pouquinho de merchan, né, contar um pouquinho da Harvard para vocês, porque a Harvard foi criada com esse propósito. A Harvard é uma escola voltada para o agronegócio, que tem lá cursos, né, de graduação, de pós-graduação, imersões internacionais, etc. Mas a metodologia que a gente tem utilizado lá, ela é diferente. Né? A gente tem o desafio gigante de manter o foco dos jovens hoje em dia. Né? Eu brinco com isso também, porque eles fazem uma pergunta, e você começa a responder a pergunta, você vê que eles estão interessados, e em 10 segundos eles pegam o celular na mão. Né? Então, é um desafio muito grande isso, a questão, né, de educação, e a gente viu o quanto que ela é importante, e lá a gente tem tentado trazer metodologias ativas, né, mudar um pouquinho disso. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver outro dia, acho que vocês têm acompanhado no YouTube, que está bombando aqueles vídeos dos debates. Né? Você coloca uma pessoa com uma opinião no centro e 30, 20 pessoas com outra opinião em volta. Né? Um de esquerda contra 30 de direita e vice-versa, e por aí vai. E aí outro dia eu fiz uma aula assim.
Eu pus uma cadeia produtiva para cada aluno, para cada grupo, né? Eles se dividiram em grupos. E eu falei, vocês têm que me convencer por que plantar soja, plantar milho, plantar arroz, trigo é melhor. E quem ganhar, o grupo vai tomar um ponto na média, o grupo inteiro. Eles esqueceram o celular, esqueceram tudo, e um falava uma coisa, outro falava outra coisa, então ficou aquele desafio, né? Então a educação é outro ponto. A engenharia genética, né? Olha só como a biotecnologia ela tem vindo muito forte nesse sentido também. Né? Hoje, basicamente, olha lá, 2% da soja plantada no Brasil não tem biotecnologia convencional. Nós temos, basicamente, essas tecnologias genéticas de engenharia, né, moléculas CRISPR e outra, vindo muito forte nesse sentido. O item 6 é a gestão de recursos hídricos, né? Estamos falando de mapeamento do clima, de chuva, estamos falando de irrigação, o Brasil tem um potencial gigantesco de irrigação. Hoje a gente faz terceira safra no Brasil, se você tem irrigação. Porque se não tiver, se não chove, você não consegue fazer em algumas regiões. Então, quanto que isso é importante também. O 7º item são as tecnologias de transição energética, e aqui eu já falei bastante, né, da questão dos biocombustíveis. Olha aí, Latam já utilizando combustível de aviação, outras empresas trabalhando no biogás, no biometano. Então, essas tecnologias também têm guiado muito essa questão energética de sustentabilidade. A 8ª são os marketplaces, né? E aí eu pus essa tela aqui só para ver o quanto que a gente está cada vez mais dependente das plataformas, dos organismos digitais. Né? Se eu preciso me mover, eu peço um Uber. Se eu não conseguir fazer a comida, é o iFood. Se eu preciso fazer compras, eu faço na Shopper, né? Para quem é de Ribeirão Preto, conhece a Shopper já. Se você vai viajar, você pede um Airbnb. Eu lembro quando eu era pequeno, meus pais terminavam ali a viagem, né? No último dia tinha um tempo reservado para aquela ação extremamente importante, que era tirar foto dos telefones nas placas na frente dos lugares para o ano que vem ligar, né? E poder reservar. Não tinha isso? Tinha isso, né? E hoje em dia você entra no Airbnb, domingo eu entrei lá com os amigos, a gente já fez uma reserva rapidinho. Né, se eu preciso alugar um apartamento, se eu preciso me locomover, né, às vezes eu até sei como chegar no lugar, mas eu ponho no Waze mesmo assim, porque ele vai me ajudar. Né? E no agro não é diferente. A gente tem plataformas utilizando muito a questão dos insumos, né, crescendo com as novas gerações aceitando mais isso, e o comércio online desses insumos crescendo bastante. O 9º item é a nova comunicação. Né, e eu tenho mais 2, 3 minutinhos e eu concluo. Mas o 9º item é a nova comunicação, principalmente no ambiente digital. Vocês pararam para pensar o quanto que alguns influencers, como esses que estão na tela, têm contribuído para o posicionamento do setor? Quem é do agronegócio conhece essas caras aqui, mas quem não é, eu vou só dar um exemplo do meio, do Vida de José Marcos, que tem 3 milhões de seguidores. Como é que você não segue isso aqui? Pessoal, vim rodar as lavouras. Olha que lindo tá esse gergelim, pessoal. Tudo é graça de Deus, porque o Deus está no sol. O sol está se formando, olha ali que coisa mais linda. Ó, agradeço a Jesus, aquele sol, e por a chuva também, e o ventinho, pessoal. Eu adoro morar na roça, pessoal. É porque nós produzimos muito grão para todo mundo, pessoal. O que vocês estão comendo de noite e de dia é da lavoura, pessoal. Mas hoje eu não vou explicar sobre isso muito, não, porque hoje eu quero falar do meu coração, né, pessoal, sobre Jesus. Então, eu adoro morar na roça, porque a gente produz muita coisa e graças a Jesus, tudo que vocês têm e eu tenho é do Jesus. Opa! A família é bem religiosa, né? Mas basicamente, olha, 3 milhões de seguidores e por meio deles, por meio do Primus Agro, né? Que talvez alguns de vocês conheçam aí também, nós estamos tendo pessoas lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que não sabiam que o leite não vinha da caixinha, que ele vinha da vaca. Não sabiam isso? E eles estão levando essas informações por meio de tecnologias muito simples. O João, do Primus Agro, é amigo meu pessoal, né? É bicho meu da faculdade. Eu encontrei ele há uns 15 dias atrás e ele falou assim, cara, a gente faz tudo sozinho. Eu filmo o Eduardo me filma, a gente edita e publica. É custo zero, né? Basicamente o celular que eu já tenho na mão. E o quanto que isso está trazendo ali de visibilidade para o setor. E para fechar, os novos modelos de negócio, né? Principalmente em termos de contrato, em termos de desempenho. E aqui eu trouxe um exemplo legal, que é, por exemplo, clubes de assinatura. A Verô, que está aqui em Ribeirão Preto, inclusive, você consegue assinar um pacote de café e você conta ali com uma assistência específica para você montar o blend que você quer. Não é a marca que você gosta, a variedade de café que você gosta. Você monta um blend para o seu gosto. Você vai testando, testando, testando. E aí, com isso, a hora que chega no momento certo, você faz ali um produto personalizado que você recebe na sua casa. É claro que o preço ele é mais elevado, mas olha só,
É um modelo de negócios que, basicamente, você não tem que ir no mercado, você não tem que expor a marca, né? É um tipo de comércio diferente que tem sido criado e tem sido feito, né? Tem outros diversos exemplos nesse sentido também, tá? E aí essa é a hora que todo mundo fica super bravo comigo, porque eu vi várias pessoas durante toda a apresentação tirando foto de cada uma das telas, eu ponho uma tela só, para resumir, que é aquela que você tira foto para levar embora, para lembrar dos 10 pontos, para poder estudar depois, né? E vou dar um tempinho aqui para eles só tirarem a foto aí, que eu estou vendo bastante gente tirando, alguns estão fingindo, mas está tudo bem também. Mas, basicamente, esses são os 10 pontos, as 10 tecnologias que eu quis trazer aqui de forma bastante genérica, né, para poder abordar, porque são muitas delas, mas para que vocês possam visualizar um pouquinho do que está sendo construído. Enfim, agora chegou a nossa hora. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado, Vinícius.